Boa noite, igreja. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convidamos a você que se faz presente e você que está nos assistindo a quietar o vosso coração, a elevar o seu pensamento, porque estamos dando início ao nosso culto solene desta noite. Culto este que é devido somente ao nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos a todos os irmãos e com muita humildade pedimos ajuda ao Espírito Santo de Deus para a realização deste culto, com muita adoração e reverência ao nosso Deus. Convido aos irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Daniel, no capítulo de número 4, os versículos de 34 ao 37. Daniel, no capítulo de número 4, os versículos de 34 ao 37, que diz assim a palavra do nosso Deus: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E é esse Deus, meus queridos irmãos, que nós estamos aqui, como reconheceu o rei Nabucodonosor. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E é esse Deus que nós estamos, neste momento, preparando para cultuar, para glorificar, para exaltar. Para isso, nós teremos uma oração de louvor, de exaltação e glorificação. Convido o nosso irmão Fábio que esteja fazendo esta oração neste momento. Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é o Rei da nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos teus feitos em nosso meio, Pai. Obrigado, Deus, Pai, por este culto, Pai, onde, Pai, possamos entregar nosso coração. Sim, Jesus. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. É verdade. Somos graças, Senhor, Pai, pelas pequenas coisas, Pai, pelas grandes coisas também. Muito obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ainda com muita alegria, com muito entusiasmo, estarmos entoando o hino de número 27 do nosso hinário, o hino ao Senhor, reconhecendo assim os grandes feitos do nosso Deus. Hino de número 27. Senhor, no céu.
E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador? Não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor? Meus queridos, nós reconhecemos, a nossa completa e total dependência ao nosso Deus. Ai de nós, se não fosse a graça, o amor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, pecadores que somos, somos totalmente dependentes do nosso Deus. Nós estamos aqui essa noite para, com muita humildade, com muita reverência, expressar essa nossa gratidão, expressar o nosso amor, expressar que o quanto nós somos dependentes ao nosso Deus. Vamos ainda abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 4. Nós leremos do 7 ao 14 e em seguida o capítulo de número 3, os versículos 16 ao 18. João, capítulo 4, de 7 ao 14. Mais uma porção da santa palavra do nosso Deus que diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conhecera o dom de Deus e a quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus queridos irmãos, qual ser humano consegue ficar aí alguns dias sem beber água? Provavelmente ele morrerá. E é assim também o cristão, o eleito. Ele sem Jesus, ele não tem vida, ele é morto. Essa água que o nosso Senhor, que ele é a própria água, ele é a vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bem, nós cremos nessa verdade, e é esse Deus, e é esse Jesus que nós estamos aqui essa noite, cultuando, glorificando e exaltando. E ainda no capítulo de número 3, os versículos de 16 ao 18, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, seja, meus irmãos, não tem outro caminho para se achegar ao céu do nosso Deus que não seja através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a água da vida. Jesus Cristo é a própria vida. Neste momento, eu quero convidar o presbítero Ari. Querido, esteja vindo aqui à frente, fazendo uma oração.
agradecendo a Deus por ter enviado Jesus Cristo ao mundo, a ter feito carne, né, habitado entre nós e morrido naquela cruz em favor dos seus eleitos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o nosso sustento, Deus, Verdade, sustento espiritual das nossas vidas. Ai de nós, Senhor, fazer misericórdia e amor de Deus sobre nós. Obrigado, O Senhor nos supre, ó Deus, todas as nossas necessidades, como diz a palavra do Senhor. O Senhor é fonte de água viva das nossas vidas. É pão que nos alimenta. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado, Deus, espiritualmente. Obrigado. Tem nos sustentado nestes dias atribulados que estamos passando. É firmado em Ti, Deus, que nós estamos passando, Deus, por essa pandemia. Graças a Deus, o Senhor nos sustentou, Deus, e continuará nos sustentando a nossa fé. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui estão presentes, por aqueles que aqui não vieram ainda, mas que em breve estarão conosco. Que o Senhor esteja sustentando aonde eles estiverem. Se porventura tiver algum irmão enfermo, que o Senhor esteja curando, porque o Senhor também é o médico dos médicos. O Senhor é tudo em nossas vidas. Nós não somos nada, como acabamos de ler também. Quem é o homem, Deus, para afrontar o Senhor? Qual é o homem, Deus, que possa exigir alguma coisa do Senhor? O Senhor é tudo por nós e nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E por isso nós reconhecemos e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando de cada um de nós. Assim nós cremos e assim nós agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Com esse mesmo sentimento de gratidão, de adoração ao nosso Deus, vamos entoar o hino de número 350, a palavra da vida. Jesus Cristo é a fonte da vida, como iremos cantar agora. Hino de número 350. Nesse momento os irmãos estão com a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. Da celeste vida manifesta teu poder, vivifica sem alento, faz os olhos renascer. Vida eterna, luz que esses conceder.
momento, esteja orando, agradecendo assim os dízimos e as ofertas. Oremos. Deus de amor, imensa bondade, nós provamos, Pai, em termos do Senhor, Deus, misericórdia de nós, abençoado, Pai amado, abençoa Deus a vida, abençoa Deus para nós crescer, Deus, É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado a Deus, que fazemos, guardado por Ti. Continua, Deus, nos abençoando, Deus, com a mão santa, poderosa. Amém, Jesus. Pai querido, neste momento aqui, eu agradeço a Deus pelo pedido, que oferta, por colocar a mesa da noite. Abençoa, Deus, todos que contribuíram com Deus, para que Deus, Deus, sem condições, a porta do Deus, Deus, o trabalho, enviado por Ti. Amém, Senhor. Ainda em Apocalipse no capítulo de número 5, veremos os versículos 9 e o versículo de número 12. Apocalipse, capítulo 5, os versículos 9 e o versículo de número 12. E diz assim a palavra do Senhor: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o de número 12: Proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Neste momento a equipe de louvor está com oportunidade, está cantando louvores ao nosso Deus. Salvação,
Esse Deus, Ele é digno de tudo. Ele é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. Sem Ele, nada do que foi feito se parou. Se prostram aos teus pés.
De onde nos virá o socorro, se não for por nosso Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um Deus que olha por nós e que zela por cada um de nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Nesse momento queremos convidar o pastor dessa igreja, a qual irá trazer a mensagem da parte do nosso Deus, que é o momento mais aguardado para os nossos corações. O pastor está com a palavra. Boa noite, meus queridos irmãos, os irmãos que estão aqui na igreja. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando pela live. Terceiro culto presencial para a glória de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que ainda estamos em tempo de acostumarmos a estarmos vindo à igreja, porque foram 6 meses que nós tivemos que ficar em casa,
forçados para o nosso bem, né, na quarentena, mas também ao mesmo tempo nos distanciamos do hábito, né, fomos perdendo o hábito de estar vindo à casa do Senhor, mas eu acredito que com o tempo nós estaremos retornando ao antigo hábito, né, de buscarmos ao Senhor na sua casa também. Aliás, meus irmãos, a perspectiva é mundial, né, é de que no futuro breve as pessoas vão dividir o seu tempo entre ir à igreja e assistir o culto presencial, mas também estar em casa assistindo pela internet. Isso já está se tornando uma realidade. É uma coisa que nós vamos ter que nos acostumar com o tempo, né? Claro que não dá para trocar, adorar o Senhor no templo e estar em casa, né? É muito diferente. Estar presencialmente, né? Ainda mais há poucos minutos estávamos adorando ao Senhor, só aqui mesmo você pode sentir, né? Essa maravilha, né? Que é adorar o Senhor, é glorificar o Senhor, só presencialmente. Mas, meus queridos, eu queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra em Tiago, no capítulo 4. Os irmãos que estão nos vendo pela live, uma boa noite também, Deus abençoe a todos os queridos. Somos da Igreja Presbiteriana do Diamante, para você que está nos acompanhando, que não conhece essa igreja. Estamos no bairro Diamante, região do Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tiago, capítulo 4. Dos versos 13 ao 17, nós vamos trazer um texto para os irmãos, um texto bastante conhecido, mas que tem também um grande ensino para nós nessa noite. Tiago capítulo 4, do 13 ao 17, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de culto solene, templo do Senhor. Obrigado a Deus por esse momento de regozijo, de alegria, de podermos adorar o Teu santo nome. Agora, ó Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações, e o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua santa palavra. E não permita, ó Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que por meio do Teu Santo Espírito nós possamos sair daqui exercitados, fortalecidos, esperançosos por meio da Tua palavra. E como disse João Batista, Senhor, que eu diminua para que o Senhor Jesus cresça. Eu também oro nessa noite da mesma forma, que eu diminua para que o Senhor Jesus cresça no nosso meio cada vez mais. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, no ano de 1545, Martinho Lutero estava na sua casa escrevendo alguns livros em latim. Ele foi incumbido de escrever alguns livros em latim. Martinho Lutero já estava de idade e, ao escrever esses livros, ele lembrou de como foi o seu chamado, de como que ele veio a encontrar-se com Jesus. E ele fala, e os historiadores falam, que Martinho Lutero lembrou quando ele estava se sentindo mal por conta da sua vida, porque Martinho Lutero se sentia muito pecador, Martinho Lutero se sentia muito falho, e aí ele buscava sempre uma resposta para essas incógnitas que ele tinha em relação à sua vida pecaminosa. E aonde ele achou a resposta? Ao ler a Bíblia, ao estar folheando a Bíblia,
Ele lê em Romanos 1, 16 e 17, mas eu separei apenas o verso 17, onde Martinho Lutero lê assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ao folhear a Bíblia, Martinho Lutero dá de cara com esse texto, e o que esse texto faz? Abre a mente de Martinho Lutero. A luz se revela para Martinho Lutero. Claro que os irmãos aqui sabem que Martinho Lutero foi um dos reformadores, ou o principal deles. E Martinho Lutero cai em si e entende que aquela busca que ele fazia para encontrar paz em relação aos seus pecados estava em entender esse texto aqui, em entender que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero era uma pessoa que vivia de se martirizar, de dar chicotadas nele mesmo, de provocar situações dolorosas nele mesmo, para que ele se sentisse justificado diante de Deus. E diante desse texto aqui, a mente dele abre e agora ele entende que somente em crer em Jesus era bastante para ele ser justificado. E aí esse texto muda a vida de Martinho Lutero, e esse texto muda a vida da igreja totalmente. E isso que aconteceu na vida de Martinho Lutero, meus queridos, foi coincidência? Foi uma coincidência. De repente Martinho Lutero estava folheando a Bíblia e houve lá uma coincidência, ou era o domínio de Deus, ou era o domínio de Deus na história, na condução da história, em fazer com que todos os fatos concordem com aquilo que já foi decretado por ele na eternidade. É exatamente o segundo ponto que nós estamos falando aqui, meus irmãos, essa afirmação. É Deus controlando a história e vendo-se todas as coisas estão confirmando aquilo que ele já decretou. Então, meus irmãos, pensando nesse fato na vida de Martinho Lutero e ele encontrar resposta para os seus sofrimentos ao folhear a Bíblia, o quão importante para nós, eu pergunto para os irmãos, o quão importante para nós saber confiar nos planos de Deus nas nossas vidas. O quanto é importante para nós descansar nos braços do Senhor e deixar Ele nos levar. Quão importante será para nós termos consciência de que Deus deve ser o nosso guia e nós devemos confiar nele. Pensando nessa pergunta, meus irmãos, essas duas perguntas que eu faço para os irmãos, é que nós entramos nesse texto que nós lemos aqui. Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve uma carta que nós chamamos de cartas gerais. É uma carta que ela serve para várias igrejas, ela saiu rodando várias igrejas naquela época, e ela tinha como finalidade consertar a postura da igreja, consertar o comportamento da igreja. A igreja de Jesus, que estava espalhada pela diáspora, estava espalhada pela Ásia, e Tiago escreve uma carta com o intuito de trazer para os irmãos um formato, um padrão de vida ao qual eles deveriam acompanhar. Tanto quando você lê o capítulo 4, você vai ver no começo que Tiago vai dizer assim: de onde procede as guerras? Cobiçais e nada tens, pedis e não recebeis, infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? O que Tiago está fazendo aqui? Tiago, meus irmãos, está conversando com essa igreja sobre o relacionamento muito próximo dessa igreja com o mundo, do comportamento muito próximo dessa igreja com a vida secular. Então Tiago está dizendo: olha, vocês estão muito parecidos com as pessoas do mundo, vocês precisam mudar esse comportamento. E aí, quando nós chegamos no verso 13 desse capítulo 4, Tiago vai trazer para os irmãos da igreja espalhada pela Ásia alguns alertas, porque essa igreja estava tendo um comportamento como pessoas do mundo, estavam planejando suas coisas como os mundanos planejavam, estavam tendo seus planos, projetos como os mundanos tinham. E aí Tiago, nesse texto aqui no verso 13, vai dizer: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e passaremos tal tempo lá. O que
Tiago está dizendo aqui? Atendei. Ele está dizendo, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Preste atenção, olha para cá. Como se ele dissesse isso, olha para cá. Fixa nesse texto que eu estou escrevendo para vocês. Principalmente vocês que estão dizendo, hoje nós vamos preparar os negócios, vamos sair para outra cidade, vamos passar um tempo lá e vamos ganhar dinheiro. Que contexto Tiago está usando? Tiago está usando o contexto daquela época em que os comerciantes, eles juntavam suas mercadorias, juntavam, depois eles iam para outra cidade e ficavam nessa cidade o tempo bastante para vender as suas mercadorias. Então Tiago está usando esse contexto de pessoas que juntavam seus bens e diziam, vamos para outra cidade vender, lá tem muito mais pessoas, vamos ficar tal tempo lá, até nós conseguimos vender. Tiago está falando para essa igreja aqui, porque ela estava se portando dessa forma. Ela estava se portando como os comerciantes do seu contexto, como as pessoas que faziam vendas dos seus materiais, dos seus bens naquela época. E então Tiago vai trazer para essa igreja, para nós, meus irmãos, alguns alertas que são muito importantes para nós nesses dias em que nós estamos vivendo. Porque nós, meus irmãos, não estamos fora do mundo. Como eu já disse algumas vezes, nós não saímos da igreja, pegamos uma nave espacial e vamos para Marte. Ou nós saímos da igreja e vamos nos esconder numa caverna e não nos encontramos com mais ninguém. Não temos contato com o mundo, não temos contato com pessoas. Pelo contrário, nós saímos aqui da igreja, recebemos a mensagem do Senhor, mas daqui a pouco uma frase, um convite, alguma coisa, um amigo, tira você da comunhão com o Senhor, tira você da centralidade em Deus, tira você de uma vida plena voltada só para Deus, e de repente você está se portando como pessoas aí do mundo, e de repente você está fazendo coisas ou agindo como as pessoas aí do mundo estão agindo. Então Tiago está fazendo isso daqui, trazendo uma carta para os irmãos, ver o padrão que ele está estabelecendo e acompanhar esse padrão, que é o padrão de Deus. Então Tiago vai trazer aqui alguns alertas, meus irmãos, sobre nossa vida. Vai trazer alguns alertas sobre nosso comportamento. E o primeiro alerta que Tiago traz é sobre nossos planos diante das incertezas da vida. O primeiro alerta que Tiago fala para nossas vidas, para nós pensarmos nas nossas vidas, é sobre nossos planos diante das incertezas da vida. Versos 13 e 14. Atendei, prestai atenção, olhe para aqui, é ele dizendo aqui. Agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Que nós precisamos aprender com esse primeiro ponto que Tiago quer nos ensinar, meus irmãos, que os velhos hábitos nos tornam tolos. Que os velhos hábitos, quais são esses velhos hábitos? O velho homem interferindo sempre nas coisas de Deus. O velho homem sempre querendo aparecer mais que o novo homem. E o velho homem tomando decisões nas nossas vidas no lugar do novo homem. O velho homem se destacando no lugar do novo homem. Quando ele diz assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Tiago não está dizendo, meus irmãos, que é errado ter planos. Tiago não está dizendo que é errado fazer projetos. Tiago não está falando isso. Mas o que ele está mostrando aqui é que os nossos planos devem estar sempre sujeitos à vontade de Deus. Quando nós tivermos alguns objetivos, alguns planos na vida, nós precisamos colocar diante do Senhor, colocar diante de Deus. Quando não fazemos isso, quem está imperando em nós é o velho homem, são os velhos hábitos, os velhos costumes, que sempre nos fazem agir tolamente. E quando é que nós agimos como tolos, meus irmãos? Alguns preceitos aqui que nos mostram que nós agimos como tolos quando planejamos
e não oramos em cima daquilo que planejamos. Quando planejamos algo e nem colocamos diante de Deus, e vamos fazer alguma coisa para nossas vidas, para a família, para o nosso contexto, sem nem consultar o Senhor. Segunda coisa, quando nós achamos que o plano é perfeito, aquele projeto que nós temos de vida, e achamos que aquilo ali está tão bem calculado, está tão bem planejado, que não tem jeito de dar errado. E eu quero contar algo para os irmãos aqui. Eu sempre gosto de falar sobre as torres gêmeas, mas é uma ilustração, meus irmãos, perfeita para algumas coisas da nossa vida. Uma delas é que os engenheiros que fizeram as torres gêmeas para não caírem. Eles fizeram com a estrutura que, segundo eles, ventos com as maiores rajadas não derrubariam aquelas torres, e também impacto de avião. Como as torres gêmeas estavam perto do aeroporto, a estrutura foi feita para impacto de avião não derrubar. Fizeram planos, projetos, pegaram o projeto e disseram: esse projeto é infalível, avião nenhum derruba essa torre aqui, avião nenhum derruba esse prédio. O prédio está lá em pé, meus irmãos? O prédio está lá? O prédio foi derrubado. Os aviões que bateram no prédio derrubaram o prédio, no dia 11 de setembro de 2001. Então, quando é que nós agimos tolamente? Quando pegamos um plano e dizemos assim: está tão perfeito que eu nem preciso de Deus. Fica aí tranquilinho aí, Deus, fica de escanteio aí, fica tranquilo, que eu não preciso do Senhor não, porque está tão perfeito que vai dar certo. E assim, meus irmãos, quando agimos tolamente, quando planejamos com muita confiança em nossas próprias habilidades, em nossa própria força, não é assim que aconteceu com a tragédia do Titanic, em que o repórter pergunta para o capitão sobre esse navio: o que o senhor tem a dizer? Ele diz: querida, nem Deus, se quisesse, afundaria esse navio. Foi construído, meus irmãos, pela melhor engenharia da época, construído nos portos da Irlanda, por gente rica, gente poderosa, construído para não afundar. Afundou. E nós não precisamos ir longe, meus irmãos, para pensar em planos e projetos que frustram. É só nós pensar na nossa vida até agora. Quantas das coisas que você planejou para você não aconteceram? Quantas coisas que você colocou na ponta do lápis e falou assim: agora vai dar certo, agora não tem erro. E não deu certo, e deu errado. Por isso que no começo do capítulo 4, Tiago vai dizer assim: vocês brigam, vocês discutem, vocês não têm paz, porque vocês cobiçam e nada têm. Vocês fazem de forma errada, vocês querem as coisas, mas não põem Deus na frente. Então, quando agimos tolamente, meus irmãos, quando queremos que os planos funcionem com nossas habilidades, ou quando planejamos de forma a presumir a graça de Deus, como é que é isso? É quando nós fazemos planos, está lá o projeto, não colocamos Deus e dizemos assim: qualquer coisa se der errado, eu chamo o presbítero Ari para orar por mim, que eu vou entrar numa enrascada daquelas. Não, qualquer coisa se der errado, eu vou fazer uma semana de oração pedindo ao Senhor perdão por eu ter quebrado a cara. É isso que se chama presumir a graça. É você enfiar a cara, né, entre aspas, né, uma maneira de falar, é você colocar a sua vida num projeto que você não pôs Deus, que corre o risco de você se arrebentar lá na frente e depois dizer: vou chamar um irmão para orar por mim porque eu estou enrascado. É assim, meus irmãos. Quando agimos tolamente, quando presumimos da graça, ou seja, Deus, me perdoe, Senhor, eu não deveria ter feito esse planejamento sem colocar o Senhor na frente. Não, Senhor, me perdoe, agora me ajuda, Senhor, me tira dessa enrascada, sendo que você mesmo, com as suas mãos, com a sua cabeça, né, com o seu planejamento, se enfiou nessa enrascada, e agora corre atrás de Deus. Meus irmãos, o que precisamos aprender nesse primeiro ponto que nós estamos lendo aqui, que não sabemos nada sobre o dia de amanhã. O texto diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã.
Quem pode aqui dizer, amanhã de manhã estou indo trabalhar 100%? Quem pode dizer que essa semana você vai fazer isso, aquilo outro? Terça-feira você vai fazer isso, quarta isso, quinta aquilo, sexta aquela outra coisa? Quem pode? Qual de nós pode fazer isso, irmãos? Nós não sabemos nada sobre o dia de amanhã. E aqui há 3 certezas que anulam nossos planos nesse texto aqui de Tiago, no verso 14. Primeiro, a incerteza do futuro. Nós não temos certeza nenhuma sobre o futuro. Então a realização de alguns planos não deve nos orgulhar como se estivéssemos no controle da nossa vida. Nós não sabemos o futuro, mas realizamos algumas coisas na nossa vida e achamos que tudo aquilo que planejamos vai se realizar, e às vezes fazemos por impulso, às vezes fazemos mecanicamente, achando que porque uma coisa deu certa, todas as outras vão dar certas. Não. Nós não conhecemos o futuro. Então tudo aquilo que nós queremos para nossas vidas, tudo aquilo que nós queremos para a nossa família, tudo aquilo que nós queremos para a nossa igreja, deve ser colocado diante do Senhor, porque somente o Senhor conhece o que vai acontecer conosco amanhã, ou daqui a pouco. Há outra realidade que anula nossos planos aqui, no verso 14 ainda, que fala sobre a fragilidade de nossas vidas. Nós precisamos entender, irmãos, o quanto nós somos frágeis. E diante dessa pandemia, nós podemos ver o quanto as pessoas sofreram, principalmente gente idosa, que não podia nem sonhar em adoecer, ou pegar essa enfermidade e corria o risco de morrer. O que nós aprendemos com essa pandemia? Que o ser humano é, como diz o texto aqui, como uma névoa, que hoje existe e amanhã passa. E nós fazemos planos como se nós fôssemos de aço, nós fôssemos robôs indestrutíveis, ou nós vivêssemos eternamente aqui. Nós fazemos planos como se nós tivéssemos durabilidade, ou como se nós tivéssemos longevidade. Há pessoas mesmo, irmãos, que vão viver 100 anos, 95 anos, mas tem pessoas, meus irmãos, que estão agora morrendo jovens, há vários morrendo jovens, há várias pessoas que estão agora em hospitais contando os minutos de vida, com doença terminal, com doenças de todo tipo. Que planejamento essa pessoa pode fazer? Que futuro essa pessoa pode planejar para ela? Ela não pode. É por isso que diante desse texto aqui, Tiago quer nos mostrar que nós somos frágeis, e quem somos nós para planejar alguma coisa para o futuro, sem colocar Deus diante desse planejamento primeiro. Outra realidade que anula nossos planos aqui, meus irmãos, é a supremacia da vontade de Deus, que está no verso 15. A supremacia da vontade de Deus. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Aqui está falando da supremacia da vontade de Deus sobre nossas vidas, em relação aos nossos planos e projetos. Você tem planos, você tem projetos, você tem sonhos, coloque diante de Deus, porque os planos de Deus, os projetos de Deus vão passar por cima dos seus, porque Deus é supremo em sua vontade. E às vezes o que Deus quer para a sua vida não é o que você está pedindo a Ele, e às vezes o que você vai receber de Deus não é aquilo que você esperava. Me lembro, meus irmãos, é algo para o nosso elevo espiritual, casado já com 10 anos com a Anabelle, com minha esposa. Nós não tínhamos filho. A Anabelle, todo que é menino gostava da Anabelle. Quando eu namorava com a Anabelle, nós chamávamos a Anabelle de a Xuxa Preta, porque todo menino via a Anabelle, conhecia a pessoa da Anabelle. Então, antes da gente casar, a gente já imaginava assim: minha filha, vamos ter que colocar uns 5 meninos no mundo, ou 6, ou 7. E aí nós casamos, e o médico diagnosticou: sua mulher não pode ter filho, tá? Sua mulher está doente, a tua enfermidade que impede ela de ter filhos. E foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos de casado, nós já estávamos acostumados de que não teríamos filhos.
Nós casamos planejando uma coisa, o casamento gerou outra. Se eu, meu irmão, tivesse feito esse planejamento, se eu tivesse casado, sem antes colocar meu casamento na presença de Deus, sem antes colocar minha vida na presença de Deus, eu seria um marido frustrado e minha mulher uma esposa frustrada porque não tinha filhos. Mas nós, quando casamos, nós colocamos nossa vida diante de Deus e dizemos para o Senhor: seja feita a tua vontade na nossa vida, porque nós não conhecemos nosso futuro. Então nós estávamos 10 anos casados, mas conformados, fiéis ao Senhor, adorando ao Senhor, sem filhos, sabendo que não ia termos criança, não temos, eu sabia que eu não ia ser pai, ela sabia que não ia ser mãe, mas nós adorávamos ao Senhor, continuávamos fiel ao Senhor, porque antes de nós casarmos, nós oramos a Deus, dizendo: Senhor, como será o nosso futuro? Está nas tuas mãos, que seja do jeito que o Senhor quiser. Então, meus queridos, nós precisamos, diante do texto que nós lemos aqui, entender sobre a supremacia de Deus nas nossas vidas, que Ele vai nos dar aquilo que Ele quer. E muitas vezes nós estamos vivendo um tempo na nossa vida reclamando de Deus porque não temos aquilo que gostaríamos de ter. Mas o que você tem é o que Deus tem para você, e o que Deus tem para nós, meus irmãos, nos basta. Aliás, nós não somos merecedores de nada. Deixa eu abrir uma aspas aqui. O que nós merecemos mesmo é o inferno. Mas o Senhor, pela sua graça, nos escolheu da fundação do mundo, nos elegeu e nos colocou na sua presença. E o que vier depois disso, meu querido, é lucro. Mas o Senhor é muito bom conosco. Aí os irmãos perguntam: mas agora você tem um Olavo. Como é que foi isso? Então, meus queridos, Deus curou a minha mulher. Se você não crê em cura, muitos aí não creem em cura, converse com minha esposa. Minha esposa foi curada. Converse com o médico da minha esposa. Nós temos os exames lá em casa. Nosso Deus decidiu dar-nos um filho. No tempo dele, no jeito dele, no propósito dele, no decreto dele, não no meu tempo, não no tempo da minha mulher, mas no tempo dele. Então, meus queridos, precisamos entender que muitos propósitos há no nosso coração, mas os desígnios do Senhor prevalecerá, e pode ter certeza que os desígnios do Senhor estão prevalecendo sobre sua vida, nesse momento. Então, o que podemos aprender, quais são os alertas que o apóstolo Tiago quer nos dar sobre a nossa vida? Segundo alerta, sobre o perigo da presunção. Verso 15 e 16 diz assim: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Porque precisamos aprender sobre esse segundo ponto, que a presunção passa uma falsa ideia de certeza. O que é presunção, meus irmãos? Presunção é você achar que aquilo que você planejou vai dar certo. É você antecipar o futuro por uma coisa que você está planejando. Isso é presunção. É dizer que você está no controle da situação e pode ter certeza, amanhã vai acontecer, depois de amanhã vai acontecer. Isso é presunção. E o texto está falando sobre nós termos cuidado com presunção, que é a mesma palavra aqui para jactância. O verso 15 diz assim: em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A nossa certeza, nós temos que guardar isso na nossa cabeça. A nossa certeza não é a certeza de Deus. Os planos de Deus são uns, os nossos são outros. Porque Deus define o tempo que as coisas vão acontecer. Nós não temos como decidir, como definir. Mesmo que as coisas deram certo na sua vida em algumas áreas, não significa que você tem um controle para todas as coisas que você quer fazer. Não significa que todas as coisas que você planejou vão acontecer no tempo que você quer. Não. Deus tem o tempo dele, Deus definiu o tempo dele, Deus é que sabe o tempo certo para todas as coisas na nossa vida. Agora, um detalhe é o seguinte, meus irmãos. Jeremias 29:11 diz algo maravilhoso. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Olha o que o texto está dizendo. Eu é que sei. O Senhor está dizendo, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito. E o pensamento aqui, a palavra pensamento no hebraico é meios. Então é como se o Senhor dissesse assim, eu é que sei que meios tenho para conduzir vossas vidas. Eu é que sei que meios tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Meios de paz e não de mal. Meios aqui está ligado à providência. É como se o Senhor dissesse, eu é que sei como é que eu vou conduzir a sua vida da forma correta. Eu é que sei o que é melhor para você. Eu é que sei como você vai ter paz na sua vida, como você vai ter paz na sua casa, como você vai ter paz na sua caminhada. Eu é que sei. Por isso, meus irmãos, o texto aqui de Tiago está nos levando a pensar que nós devemos sempre colocar nossos planos na presença de Deus, porque Ele é que sabe, ou seja, Ele tem os meios, a maneira correta, a forma de nos levar a um ponto de chegarmos à conclusão de algo com tranquilidade, com paz, sem guerras, sem dificuldades. Então, se você chegou até aqui colocando os seus planos na presença do Senhor, pode ter certeza que você é uma pessoa que dorme, você é uma pessoa que tem menos dificuldades na vida, você é uma pessoa com mais paz na sua caminhada. E precisamos aprender sobre esse segundo ponto que nós lemos aqui, meus irmãos, que a presunção, ela passa uma ilusão de controle. Verso 16 diz assim, agora entretanto vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. A ideia aqui de jactância é de nos orgulharmos quando algo que planejamos dá certo. Jactância aqui é Tiago dizendo, deixa de ser arrogante. Só porque o que você planejou deu certo, não quer dizer que é por sua causa, não. Quer dizer que o meu Deus e o seu Deus, segundo a sua vontade, conduziu para que desse certo. Porque Tiago quer que nós enxerguemos as mãos de Deus conduzindo todas as coisas nas nossas vidas, milimetricamente, cada passo que nós damos, cada ato que nós fazemos nas nossas vidas. Ou seja, Tiago está dizendo, só porque você vê o sol nascer todo dia, não quer dizer que amanhã ele vai estar brilhando. Pode ser que amanhã seja um dia nublado. E acontece muito conosco, né, meus irmãos? De queremos adivinhar como vai ser o tempo amanhã, só porque hoje foi um dia de sol, amanhã nós combinamos até com os amigos, ó gente, hoje foi um dia de sol, amanhã é dia de bola, vamos jogar bola, e amanhã é chovendo. E acabou-se o jogo de bola. Ou marca uma piscina, ou marca qualquer diversão, e vai dar errado. Por isso, meus irmãos, a presunção é uma ilusão que passa a ideia de que nós estamos no controle. Quais são os alertas que o apóstolo Tiago nos dá sobre a vida? Terceiro e último ponto. Ele fala sobre o perigo da negligência. Perigo da negligência. Verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Precisamos aprender aqui com esse ponto que nós vemos aqui. Tiago está dizendo para a igreja, vocês são crentes, vocês são sabedores dos desígnios de Deus para a vida de vocês, mas em algumas situações vocês fingem que não sabem. Em algumas situações vocês colocam Deus de escanteio e não procuram Deus para certas decisões das suas vidas. Não é assim que nós fazemos às vezes, irmãos, diante da ansiedade? Quando queremos porque queremos aquilo ou aquilo outro, quando estamos desejosos de comprar alguma coisa e nem consultamos Deus. Aqui, Tiago está dizendo, cuidado com a negligência, cuidado, você que sabe que tem que buscar Deus, cuidado você que é entendedor de que Deus deve estar nas suas coisas, no seu trabalho, nas suas decisões, e você não coloca Ele. Cuidado ao negligenciar o Senhor. Cuidado,
Tiago está dizendo que o homem, mesmo conhecendo a vontade de Deus, prefere se sentir dono do seu destino. Não é assim, meus irmãos, que acontece com muita gente aí fora. Se você contar no dedo algum desses cantores famosos que não chegaram a ir cantar no dia que foi marcado, porque morreram de acidente. E quantas pessoas que marcaram e decidiram fazer isso, aquilo, outro, e deu errado. Se nós viermos para o nosso contexto, o contexto cristão, nós sabendo que Deus deve ser colocado diante das nossas decisões, e às vezes nós não fazemos isso. Preferimos fazer com a nossa mão, com a nossa força. Aí a Bíblia fala aqui de 2 tipos de negligência, ou 2 tipos de pecado produzido pela negligência. É o pecado de comissão, que é coisas que fazemos que Deus nos diz para não fazer. Pecado de comissão está ligado à negligência. Quando fazemos coisas que Deus diz para não fazer, nós sabemos que é para não fazer e nós fazemos. É o pecado de comissão. E o outro pecado é o pecado de omissão, que são as coisas que Deus nos ordena que fizéssemos e deixamos de fazer. Então, o pecado de comissão, coisas que fazemos que Deus nos diz para não fazer. Pecado de omissão, coisas que Deus nos ordenou para fazer e deixamos de fazer. Está ligado à negligência. Por quê? Deus deixou de ser soberano na sua vida. Deus deixou de ser aquele que é considerado por você, aquele que controla tudo na sua vida. Aí o que é que nós fazemos? Negligenciamos. O que precisamos aprender, meus irmãos? Que por causa disso, da negligência, precisamos aprender a recorrer à graça e reconhecer que não temos controle sobre nossas vidas. Que diante desse texto que Tiago nos trouxe aqui nessa noite, de que muitas vezes somos presos sós em nossas decisões, queremos fazer as coisas sem Deus, devemos recorrer à graça do Senhor, porque às vezes eu sei o que é certo e não faço o que é certo, isso é pecado. Ou quando eu sei que vou falhar no que Deus me chamou para fazer, eu sei que não vou conseguir fazer, e não recorro à graça do Senhor para me ajudar a fazer a vontade dEle. Existe esperança para nós, meus irmãos? Existe esperança diante desse texto que nós lemos? Sim, nós precisamos admitir que temos tentado tomar o controle da nossa vida no lugar de Deus. Nós precisamos reconhecer, Senhor, muitas vezes eu tenho negligenciado a sua soberania sobre a minha vida e tenho feito o que me dá na cabeça. Por isso que de vez em quando eu estou com raiva, eu passo por ansiedade, estou brigando com alguém, estou infeliz, estou sem paz, porque não tenho colocado a vontade do Senhor naquilo que eu faço. O que o apóstolo quer nos falar através desse texto, meus irmãos? Quer nos falar que a nossa vida é como uma névoa, que a nossa vida é passageira. E por causa disso, por nós sermos limitados, devemos admitir diante do Senhor nossas fraquezas, nossas limitações, que nós somos fracos mesmo, que de vez em quando nós queremos tomar a frente das nossas vidas e falar com o Senhor sobre nossos problemas e dizer: Senhor, precisamos do Senhor. E o Senhor vai fazer, meus irmãos, através do Espírito Santo, que nós desistamos de controlar a nossa vida. Porque quando queremos controlar a nossa vida, esse controle da nossa vida nos causa úlceras, azia, noite sem dormir, estresse, ataque cardíaco e até sepulturas prematuras. Mas quando desistimos, Deus nos convida a confiar nele completamente. Aí ele diz: agora, confiando em mim, você vai realizar o verdadeiro controle sobre sua vida. Quando você se entrega todos os seus projetos ao Senhor. Para finalizar, meus irmãos, uma ilustração, para nós sairmos daqui pensando nesse texto, nessa ilustração. Guarda esse nome, talvez os irmãos não consigam, mas se conseguir, chama-se Cliff Burton Barrows.
Cliff Burton Bellows. Os irmãos podem falar assim: quem é esse homem? Que homem é esse? Esse homem é um pastor americano, recém-formado no seminário, guardou um dinheirinho, casou, combinou com a esposa para passar a lua de mel em um hotel. Guardaram o dinheirinho e foram para esse hotel. Quando eles chegaram nesse hotel, o hotel tinha sido reservado para um outro evento. E o quarto que ele tinha reservado não existia mais. E aí ele ficou preocupado, recém-casado, indo para a lua de mel, entrou numa mercearia e conversando com o dono da mercearia, eles pegaram o hotel e fizeram um evento, atrapalharam minha lua de mel. Aí o dono da mercearia disse assim: olha, eu tenho um quarto aqui, se você quiser, você pode passar a lua de mel com sua esposa nesse quarto aqui, mas se não, eu tenho um amigo que pode te arrumar um quarto até melhor, o que você prefere? Aí ele disse: não, se o senhor quiser. Ele falou: então espera aí. Aí ligou para esse amigo dele e disse: olha, eu estou com um pastor aqui, recém-formado, recém-casado, estava indo para a lua de mel no hotel aqui, o hotel fechou para um congresso, eu tenho um quarto aqui, mas não é muito bom, você tem algum quarto aí? Eu disse: tenho sim, manda esse pastor para cá. E aí Cliff Burton Bellows foi com a esposa para esse outro hotel. Quando chegou lá, a pessoa que ia o receber disse assim: antes de eu levar o senhor para o quarto, eu estou indo para um congresso de jovens da igreja aqui na frente, o senhor não quer ir lá primeiro comigo não? Vamos lá comigo? Depois eu venho para o senhor e mostro o quarto do senhor. Aí ele falou: vamos. Olhou para a esposa, chamou a esposa, vamos para esse congresso. Quando ele chegou nesse congresso junto com a esposa, um lugar lotado de jovens, lotado de pessoas, o anfitrião da festa encontrou o dono do hotel e disse: ô rapaz, você acredita que o cantor não veio? Eu disse: como assim? O cantor não veio, vai começar o evento e não tem cantor. Aí a esposa de Cliff Burton Bellows disse: ele canta, meu marido canta, e canta muito bem. E aí o anfitrião disse: ó, então o senhor podia cantar. E aí Cliff Burton Bellows subiu ao palco e foi cantar os hinos ao Senhor. Sabe quem era o pregador da noite desse congresso de jovens? Billy Graham. Billy Graham. Sabe quem é Cliff Burton Bellows? Ele se tornou o diretor musical dos trabalhos de Billy Graham. Aonde Billy Graham foi, Billy Graham levou esse moço. Por quê? Billy Graham gostou tanto da voz desse homem, do jeito dele cantar, que contratou ele. O que eu quero mostrar para os irmãos? Que nós não sabemos o dia de amanhã, meus irmãos. Mas Deus, segundo os seus planos e projetos, pode fazer coisas imagináveis nas nossas vidas, nos levar a situações inexplicáveis, a viver coisas que nós nunca imaginávamos. Eu acredito, meus irmãos, que nesses últimos dias nós estamos precisando viver experiências novas, experiências fortes, experiências sublimes na presença do Senhor, mas às vezes não vivemos porque queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas deixe o Senhor conduzir sua vida, coloque seus planos na presença do Senhor, que quem sabe ainda em vida você vai viver experiências que você nunca imaginou, que você nunca teve na sua vida. Eu espero, meus irmãos, que o Senhor nessa noite, através da sua palavra, possa conduzir os irmãos a essa verdade. O tema da mensagem dessa noite, meus irmãos, é o teste de dependência. Que o Senhor esteja testando nos nossos corações a nossa dependência a Ele. Cada momento da nossa vida, cada passo que nós damos, nós coloquemos nossos projetos e planos nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos entoar o hino, meus queridos? Vamos entoar o hino 32. Convido meus queridos irmãos que nos ajude do louvor.
nessa noite, meus irmãos, nós possamos sair daqui confiantes ainda mais no nosso Deus, entregando nossa vida totalmente ao Senhor, à sua soberania, e dedicando os nossos planos ao nosso Deus, para que Ele venha tomar de conta do que nós pretendemos fazer, dos nossos projetos. Nós possamos viver isso na nossa caminhada, uma total dependência de Deus. Vamos ficar em pé, meus queridos, vamos fazer oração, encerrando nosso culto solene nessa noite, agradecendo a cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa noite, os irmãos que nos ajudam no trabalho aqui da igreja, os irmãos
são membros da igreja, também os irmãos que estão na live, que Deus os abençoe também, Deus continue dando força, que o Senhor nos ajude. Vamos orar, agradecendo a nosso Deus por esse culto em nome de Jesus. Santo Deus, te bendizemos, ó Pai, por essa reunião tão maravilhosa, ó Deus, em que, ó Pai, nós podemos orar ao Senhor, nós podemos, ó Pai, exaltar o Teu santo nome por meio dos louvores, ó Pai, e também por meio da Tua santa palavra, que nos instrui, que nos fortalece, que nos mostra, ó Deus, o verdadeiro caminho que devemos andar, que devemos agir, que devemos trilhar na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, continue fazendo a obra nos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, cada vez um coração voltado para o Senhor, um coração que se entrega ao Senhor, que confia no Senhor, ó Deus. E nesses dias nós precisamos, ó Deus, confiar mais e mais no Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue operando na Igreja Presbiteriana do Diamante, na vida de cada família, ó Deus, na vida de cada irmão, de cada irmã. Que em nome de Jesus nós possamos ver, ó Deus, os frutos do trabalho, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã aqui nessa igreja. Que ela venha crescer, que ela venha desenvolver, que ela venha prosperar por meio do Senhor e da sua vontade. Que o Senhor nos ajude a fazer a sua vontade, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre esta igreja, a Igreja Presbiteriana do Diamante, e também a Igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos encerrando nosso culto solene. A todos uma boa noite. Deus abençoe.